Vamos falar da anemia falciforme, uma doença hereditária que é mais comum na população de descendentes de negros, de afro-brasileiros. A doença provoca dores nas articulações e no abdômen e a maior predisposição a infecções e a derrame cerebral. O hematologista Paulo Ivo Cortes de Araújo vai falar dos sintomas da doença. E o Jefferson Oliveira, que é estudante, que é portador da anemia falciforme, vai falar quais são os cuidados que ele tem em relação ao tratamento para manter a doença controlada dessa anemia falciforme. A gente chama de anemia falciforme ou de doença falciforme? O termo mais genérico é a doença falciforme, que a anemia falciforme é um dos tipos da doença falciforme. Você tem eu achava que ela era uma doença em si. Na realidade, a doença falciforme, quando você tem um gene que recebeu de um pai ou da mãe com hemoglobina S e o outro gene com outra hemoglobina anômala, que pode ser a S também, e aí é a anemia falciforme, pode ser a C, que aí é a doença SC, a D, a E, e aí por aí vai. São vários tipos de doença falciforme. A anemia falciforme é a mais comum, é a SS. E é que o nosso Jefferson tem? É o que o Jefferson tem, exatamente. Mas é controlável? É controlável, não tem cura porque é uma doença genética, né? Ela hoje é descoberta na triagem neonatal, no teste do pezinho, e é controlável. Hoje tem algumas estratégias terapêuticas que você pode fazer, como hidroxureia, que é um remédio que já se usa já há algum tempo e que melhora muito a qualidade de vida deles. É tipo diabetes, hipertensão, assim, você toma um remédio e fica ali, é uma doença fica crônica, só presta atenção nela, é isso? Tem várias outras coisas que a gente tem que fazer, como por exemplo o autocuidado, que é o mais importante. Como toda doença crônica, se você conhece a sua doença e se autocuida, obviamente que você vai ter mais qualidade de vida. Claro. Né? Então a doença falciforme tem as suas limitações do ponto de vista de profissão, do ponto de vista de esportes, mas se você souber essas limitações e souber lidar com isso e, obviamente, fazer um acompanhamento muito bem feito com uma equipe multiprofissional, porque cada um profissional tem a sua atividade na doença falciforme, ele vai ter uma qualidade de vida. E como é que você detecta? Você falou que detecta no teste do pezinho. Hoje no teste do pezinho. Isso. Mas hoje? Hoje não, já há 10 anos. 10 anos. Há 10 anos. Nosso Jefferson tem, embora cara de 14, tem 18. 18. Então ele não descobriu na doença do pezinho, porque não tinha o teste do pezinho. Não tinha ainda o teste do pezinho para isso. Ele foi descoberto, se não me engano, acho que foi com sintomas mesmo, né? Quando você já era grandinho, acho que talvez na primeira infância dele, nos primeiros os sintomas são, o que eu falei, dores nas articulações. É uma anemia, então todos eles têm sempre um certo grau de anemia, né? E quanto mais grave for a doença, mais sintomas você pode ter. Tem predisposição às infecções, dores nas articulações, nos ossos, você pode ter que tomar transfusão com muita frequência, você pode ter acidente vascular cerebral, que é o derrame, você pode ter priapismo, que é a ereção dolorosa do pênis, sem relação com desejo sexual. Tudo isso por entupimento dos vasos. Na realidade, a hemácia, que é a célula vermelha do nosso sangue, que está cheia de hemoglobina, que é o pigmento que dá a cor vermelha do nosso sangue e transporta o oxigênio. Essa hemoglobina de quem tem a doença falciforme, ela é uma hemoglobina diferente, que sofreu uma mutação. Então ela não oxigena direito. Então quando ela chega no lugar onde ela tem que levar o oxigênio, ela quando libera o oxigênio, ela se afoiça, fica em forma de foice. Por isso, falciforme, forma de foice. E aí ela fica endurecida, entope as veias. E aí não deixa o oxigênio chegar ali. Aquele tecido sofre e, obviamente, como você tem terminações nervosas, aquele tecido libera algumas substâncias que vai fazer com que o sistema nervoso central reconheça, está doendo. E aí a dor é o tipo de crise mais comum. Mas pode ter úlcera de perna por falta de oxigenação, pode ter trombose, que é o entupimento do vaso, pode dar o priapismo, que é no pênis, pode dar trombose no sistema nervoso central, que dá o acidente vascular cerebral. Tem várias outras questões que podem acontecer. Como é uma coisa que acontece durante toda a vida, se você não se cuida, não toma bastante líquido, não vê as suas restrições, os seus limites, todos os órgãos vão sofrendo lentamente. Os rins vão sofrendo pequenas vasoclusões, pequenos entupimentos e vai perdendo a sua função, o fígado, o coração, o pulmão, o cérebro. Então, às vezes, algumas pessoas com 30, 40 anos,
já tem alguma dificuldade de memorização, tem alguma dificuldade de fazer cálculo. Por quê? Porque já teve pequenas tromboses dentro do cérebro, que não fez um quadro muito grandioso, mas ficou com pequenas sequelas. Aí começa a ter dificuldades relacionadas com o tempo de vida, né? Quando você descobriu, Jefferson, você passou a tomar que atitudes, assim, para não deixar a doença te pegar? Bom, pra ser sincero, eu descobri quando eu tinha, se não me engano, 2 anos de idade, né? Então, eu fui moldado, né, desde pequeno pra... Foi mais do lado psicológico mesmo da doença, porque toda criança, né, entendeu? Vai gostar de brincar e ela tem uma tendência a se sentir isolada, né? Porque ela tá vendo toda criança ali brincando, correndo, se divertindo, e ela tem algumas restrições, alguns limites que também não pode ser não é um empecilho para a vida para mim, no caso, não foi, e não é hoje. E assim, as pessoas, eu acho até interessante, meus amigos, eles perguntam, como é que é viver com anemia falciforme? Não é uma coisa tão assim, cruel, né, como as pessoas pensam. As pessoas pensam que a anemia falciforme ela é uma coisa que não tem jeito, entendeu? Mas não é, eu não sei, a anemia falciforme, ela veio e se não fosse anemia falciforme, eu não sei se eu teria essa mente voltada para os estudos, né? Como eu tenho hoje, porque não tem como, entendeu? Explicar isso. Você teria talvez se dedicado mais a outras coisas, brincadeiras, esporte. E tem algum esporte que a pessoa pode fazer? Olha, não tem muitas limitações com relação ao esporte. A gente tenta evitar os esportes de impacto. Por quê? Porque essas crianças, como têm uma anemia, e é uma anemia porque a hemácia destrói mais rápido na periferia, a fábrica do sangue ela aumenta a sua produção para repor. E a fábrica do sangue é onde? Tendo osso. Então os ossos são longos e às vezes mais finos. Então eles têm mais facilidade de fraturas. Então a gente evita os esportes de impacto porque é mais fácil a fratura. Ao mesmo tempo, futebol, vôlei, basquete, né? Ao mesmo tempo, quando você faz esporte, se você for fazer só para se divertir, você acaba se cansando e necessitando de uma oxigenação maior. E a anemia falciforme não oxigena direito. Então você pode passar mal por falta de oxigenação. Se for fazer um esporte como profissão, pior ainda, porque você vai exigir demais de você. Não só você vai exigir de você, como o seu treinador vai exigir de você. E aí vai vir a frustração, porque você não vai conseguir. Não é bom. Você não vai conseguir, né? Quando você vê o seu limite, quer dizer, até onde eu posso ir, fazer 2 vezes por semana, tomar bastante líquido antes, durante e depois, para durante o esporte, descansa um pouco, vai jogar futebol, joga meio tempo só, joga no gol, que é melhor, que você tem menos impacto, né? Então, quando você reconhece esses seus limites, você consegue praticar uma vida praticamente o esporte, normal, entendeu? Porque hoje o esporte é uma forma de inserção na sociedade. E nós estamos falando de uma população negra, uma população afrodescendente que tem dificuldade de inserção em várias áreas da nossa sociedade, não só na profissão, mas na sociedade como um todo, na questão do trabalho, no mercado de trabalho, na escola, né? Então, quais são as crianças, quando você vai para uma faculdade privada, você vai ver que a maioria não é afrodescendente, porque não consegue chegar lá, né? Então, essa questão da inserção é fundamental para eles. Então, eles têm que reconhecer que o esporte é uma forma de inserção. Então, a gente proibir isso é mais uma crueldade, né, como ele falou. Então, ele teve dificuldade durante a infância. Para qualquer criança, né? Para qualquer criança. Aí pode ser até mais na população afrodescendente, mas... Sem dúvida. Toda criança quer, né, se assanhar na brincadeira, né? Claro. Exatamente. E a brincadeira sempre é agitada, né? A criança é quando perigosa, né? Sobe nas quando coisas, ele fala cai. assim que isso de um certo modo é meio uma filosofia poliana, né? Quer dizer, dentro daquilo que eu tenho, vamos tentar buscar aquilo que há de melhor para mim, né? Então, já que ele não poderia fazer tanto esporte, não pode servir as Forças Armadas, não pode ser atleta profissional, vamos buscar então um estudo. Vamos estudar mais para ver se consegue fazer uma profissão que ele possa vencer na vida, já que ele tem uma limitação que pode muitas vezes dificultar.
né, com absenteísmo na O escola, com lado absenteísmo bom no é colégio, que no trabalho. ele pode administrar, quer dizer, ele pode conhecer mais essa doença e Pode, lidar sem com dúvida. isso, né? Essa é a nossa finalidade, né? Nós, profissionais, temos que empoderar ele, né, dos conhecimentos para que ele possa saber aonde dói a sua dificuldade, onde está a sua dificuldade, para ele poder criar, inclusive, estratégias de convivência. Alternativas né? para isso. Para ele poder viver bem. E como é que você faz, Jefferson? Você é um bom aluno? Me considero. Me considero. Você não pode falar assim, né? Porque senão é metido. Pode, sim. Não, que Pode, metido sim. que é. Se você é bom, é bom. Não, eu me considero bom sim. Eu, pelo fato de não fazer esporte e tudo, então eu procuro estudar muito. Eu tenho uma rotina de estudo muito intensa, né? Até os sábados. E eu procuro entender melhor também sobre a minha doença para poder me tratar melhor, né? Não estar perigando aí, né, os sintomas da doença, que são dores muito intensas, né? Na minha infância, eu passei por períodos longos e longos de internações e não foi nada fácil. Agora, E na você é o adolescência, único na sua casa? com anemia? Sim. E nas redondezas também? Você tem algum primo? Não, eu Não? não sou o único. Eu tenho família em Salvador também, mas da família mesmo eu sou o único que tem anemia. Entendeu? Mas não é uma doença que me traga transtornos maiores, assim. Só são esses limites mesmo. Quando você era menor, talvez, né, no colégio. Porque os outros meninos deviam te chatear um pouco, né? Com certeza. Ah, não vai jogar bola por quê? Não vai jogar... Não, eu sou um craque, né? Eu sou um craque de bola. Então tem isso ainda. Mas Tem isso, quando é? eu tô cansado, eu vou pro gol, né? Como disse Paulo Ivo, então eu paro para beber uma água. Tem que ter esse cuidado, porque senão não adianta eu exceder meu limite físico, e depois estar internado 15 dias, né, em cima de uma cama. O que adianta? E você já ficou internado quando era menor? Várias vezes. Várias vezes. Se não me engano, teve uma vez até que eu fiquei 15 dias internado. Isso por conta de dor? A maioria das vezes é por conta de dor. Mas quando eles são pequenos, com menos de 5 anos, eles têm mais chance de infecções também. E quando tem infecções, são infecções mais graves. Então Tipo essas o quê? crianças, Pneumonia, essas coisas? todas as infecções, né? E as infecções, por serem de um potencial mais grave, você muitas vezes tem que internar para poder fazer até antibiótico endovenoso, É. né? Então eles têm mais chance de infecção, 400 vezes mais chance de infecção do que uma criança que não tem doença falciforme da mesma idade. E passa com a entrada na adolescência ou na idade adulta? Não passa com a entrada. Quer dizer, Continua tendo, mas diminui que muito. É muito por cento Diminui isso, né? muito. Tanto é, não, nos primeiros... 400% é muito por cento. Não, 400 vezes mais. Pois é, essas 400 vezes mais Agora, reduz para 200 quando a pessoa tem 18? Reduz bastante. Ai, que bom. Tanto é que nos primeiros 5 anos, eles fazem uso de penicilina profilática durante os 5 primeiros anos, desde o dia do diagnóstico até completar 5 anos. E com isso você diminui muito o risco das infecções. Além disso, faz algumas vacinas especiais, que hoje já está no SUS, que todas elas são dadas para o SUS, todas elas, sem dúvida. Senão o custo e tem a hidroxureia, alto. que ele já está usando a hidroxureia. Eu acho que seria interessante que ele falasse o que foi a hidroxureia para ele. O que é isso? É um remédio. É um remédio. Pois é. E que, como eu estava conversando com o doutor, tem muitas pessoas ainda que veem isso com um certo, como posso dizer, com medo, né? Dos efeitos que esse remédio pode causar, mas no meu caso, normal, só trouxe benefício para minha vida. No caso, às vezes, eu penso que eu não tenho nem mais anemia, né? Porque não lembro qual foi a última vez que eu fiquei internado ou que eu tive alguma complicação por causa da doença, alguma infecção, né? Como ele estava dizendo. E, de certa forma, eu acho que essas 400 vezes mais que as infecções podem me atingir, eu acho que com certeza reduziu. Reduziu, né? Uhum. E tem algum efeito colateral? Por que as pessoas têm medo? Não, essa parte aí já é com ele. Diga, Paulo. Por que as pessoas têm medo? Também gostaríamos de saber, entendeu? O que acontece é o seguinte, a hidroxureia é um quimioterápico. Então não é bem medo, é preconceito também. Pode ser também, mas é um quimioterápico que é muito antigo, já foi utilizado em outras doenças benignas, como excesso de célula vermelha, excesso de plaqueta, em algumas leucemias mieloides crônicas, já é usado ainda e já foi muito usado. E é um remédio tão muito antigo que já se tem uma experiência grande, né? E aí tem esse rótulo de quimioterápico.
Então, quando você fala que vai tomar um quimioterápico, você fala, vai cair meu cabelo, eu vou ter infecção, eu vou precisar internar, e nenhum desses efeitos acontece, entendeu? Então, assim, as pessoas que vão usar têm receio por causa do rótulo. Então, talvez seja um preconceito. E os médicos que vão passar, alguns não conhecem direito e têm medo porque acham que pode ter algum efeito colateral, entendeu? Mas o que a gente vê hoje na prática, e isso já está nos Estados Unidos desde 84, está se usando para doença falciforme, aqui no Brasil já tem um pouco menos de tempo, mas está no SUS, é dado, ele recebe no serviço público a hidroxureia, é diário, é para o resto da vida, né? Como um diabético tem que tomar a sua insulina, como um hipertenso tem que tomar seu remédio para a pressão, ele toma hidroxureia e a hidroxureia, ela diminui aquela chance do entupimento do vaso. Então não entope. Aquela célula que se afoiça, ela não se afoiça mais. Que ótimo. E aí teoricamente é muito bom, ela né? consegue oxigenar melhor, porque Então, só tem ele a favor. aumenta a produção de uma hemoglobina chamada fetal, que só tem dentro da barriga da nossa mãe, e ele religa esse gene e começa a produzir de novo essa hemoglobina fetal, que oxigena muito bem. Então ela, na realidade, ela começa a diluir a hemoglobina S, que não oxigena bem. E aí aquela célula não consegue fazer a sua função primordial, que é a vida, que é oxigenar os tecidos. Então, melhora a função renal, melhora a função do fígado, melhora tudo. Então, a gente começa até a ter essa preocupação que ele falou. Eu, às vezes, esqueço que eu tenho doença. Então, às vezes, a gente tem que ficar relembrando porque não cura. Melhora muito a qualidade de vida, mas, obviamente, se você forçar muito, se você forçar muito, você pode ter as crises de dores, entendeu? Então, assim, a hidroxureia vem mudar a história natural da doença falciforme. Bom, né? E ele vive muito bem com isso, é bem controlado. E que ano você está no colégio? Terceiro ano. Terceiro ano. Fez agora vestibular, fez para quê? Para o UERJ. Para o UERJ. Adivinha para quê? Para medicina. Para medicina. Claro. Ele vai ser um bom hematologista, se Deus quiser. Muito bom. Passou bem na UERJ, agora vamos ver, vai para a segunda fase. Vai dar certo. Muito bom. Volto aí com outras dúvidas que certamente virão durante o programa. Ok, vamos fazer um intervalo, voltamos já já. Sem censura, um programa da TV Brasil. Vou voltar nesse assunto anemia falciforme exatamente porque no intervalo o Lauro César Muniz perguntou a incidência para o Paulo. E a incidência é assustadora. Então, eu acho que a gente tem que reforçar isso. Né? Porque eu achei um dado muito importante para ficar só entre a gente aqui. Acho que a gente tem que compartilhar. Muito grande. Porque no Brasil é um caso, né, por cada 1000 nascimentos, no Brasil como um todo. Aí eu vou pedir para o Dr. Paulo explicar as regiões. Na Bahia, que é o estado que tem maior incidência, é 1 para 850. Né? Então, para cada 850 nascidos... desculpa, 850 não, 650. 650. Para cada 650 nascidos, um nasce com a doença. No Rio de Janeiro, 1 para 1.200. Minas Gerais, 1 para 1.400. Maranhão e Pernambuco, 1 para 1.400. Brasília agora está dando uma surpresa, provavelmente deve tirar o nosso segundo lugar do Rio de Janeiro. Brasília? 1 para 1.000, porque tem a influência do nordestino que foi construir Brasília, né? São Paulo, 1 para 4.000. O Sul beira em torno de 1 para 11.000, 13.000, 14.000. Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. E o Centro-Oeste em torno de 1 para 3.000, 1 para 4.000 também. Então, quando você junta todo o Brasil, porque o nosso Brasil ele é muito polimorfo, quando você junta todo mundo, é 1 para 1.000. Né? Mas você falou uma coisa importante, que foi nos últimos 10 anos. Exatamente. Na realidade, a doença tem mais ou menos 100 anos de vida, né? 102 anos. 2 anos atrás a gente comemorou o centenário do primeiro caso relatado. E nesses últimos 10 anos, a doença teve uma visibilidade, quer dizer, evoluiu 50 anos. Né? Quer dizer, há 10 anos atrás, a gente não sabia o que era a doença falciforme. A maioria dos profissionais de saúde não sabiam, a população não sabia, a invisibilidade era uma coisa assustadora. E a quantidade de médicos especializados atende essa demanda?
Se a gente colocar que a doença falciforme tem que ser tratada só por hematologista, obviamente que não, né? E essa é a função, hoje o motivo pelo qual o Ministério da Saúde reconhece que a doença falciforme tem que entrar na atenção primária. Quer dizer, os pediatras, os clínicos têm que saber o que é doença falciforme, saber acompanhar essas pessoas e elas irem ao especialista ou hematologista 1 a 2 vezes ao ano para fazer os exames mais sofisticados, ou a atenção mais sofisticada que precisa, que a gente chama de alta complexidade. Mas a baixa complexidade está lá na atenção primária. Só que essa criança não tinha acesso, porque quando chegava lá com doença falciforme, eu falei assim, eu não sei nada de doença falciforme, manda para o hemocentro. Entendeu? E sempre foi assim. Então, Sim, nesses últimos 10 anos, para não saber nós nada, evoluímos né? muito. Tem que saber. Aí o teste do pezinho, né? Primeiro porque está no teste do pezinho, segundo porque a incidência é grande demais, né? Exatamente. É muito grande. Agora, poderia perguntar, em termos mundiais, como é que é a incidência da doença? Bom, na África, que é a sua origem, né, que é uma doença africana, que veio da África, na África o que nós temos de traço aqui, lá eles têm de doença, né? Então, lá, por exemplo, Nigéria, em torno de 40% da população tem traço. Então, lá, mais ou menos, em torno de 8 a 10% da população tem doença. Senegal é a mesma coisa, Angola também, Benin. Nós tivemos várias cooperações técnicas do Ministério da Saúde com os países africanos por causa disso. Nos Estados Unidos não é muito diferente da gente. Não é muito diferente. É em torno entre 1 para 500 a 1 para 1000, porque os Estados Unidos não tem uma estatística unificada. Então, a gente vê, porque tem um programa de atenção à doença falciforme nos Estados Unidos já de mais de 50 anos, já é feito a triagem neonatal também há muito tempo, então eles também têm uma incidência muito grande. E deve ter uma diferença de estados do sul para o norte. Sim, tem uma diferença. E o Caribe, né? O Caribe é muito mais do que aqui. Então, a Cuba é 1 para 300, Jamaica 1 para 400, Guadalupe é 1 para 1.200, por quê? Porque eles têm 10% só de triagem neonatal, quer dizer, a cobertura da triagem é pequena. Existe algum projeto em tramitação que faça outros especialistas de outras áreas da medicina trabalharem com isso, ou é apenas uma necessidade, um sonho que precisa ser... Não. Existe um projeto tramitando... Nós já temos política pública para a doença falciforme. Já está. Nós já temos a política de atenção integral. Mas sabe o que eu achei mais legal da população negra e da doença falciforme. Legal nisso tudo? O Jefferson, pelo fato dele ter que desde muito cedo conviver com as limitações dele, desde muito cedo ele sabe quem ele é. E é muito legal a gente olhar para uma pessoa que sabe quem é. A gente olha para o olho dele, a gente vê que o olho dele tem um poder, ele tem uma potência como pessoa. Quer dizer, diferente todo mundo é. Tem um monte de nerd que eu conheço que é ruim de bola, que não joga bola. Tem um monte de gente que se deixa engordar por pura preguiça. E você, como isso te fez diferente, mas como essa diferença também te trouxe um lado positivo e humano. Quer dizer, você quando falou, eu sou craque de bola. Ou seja, com maior autonomia, você faz de saber quem é, como também é importante esse trabalho que você fez junto a ele. Que esse entendimento de você saber quem você é, só deixa a pessoa muito potente. A ponto dele escolher medicina com a maior tranquilidade. Qualquer outro negro, numa situação desfavorecida como ele, teria timidez de fazer essa escolha. Então isso eu achei legal. Desculpa, é papo de palhaço, atrapalhei, né? Não. Porque tem uma senhora que é Fátima Alves Lopes, tem com 70 anos. Muito feliz de você ter dado um diagnóstico certeiro para ela. Então, tem vários cumprimentos e várias questões, tipo, a G6PD tem a ver com a falciforme? Não, é uma enzimopatia que veio da África também. Portanto, é mais comum em afrodescendentes, mas não tem nada a ver com a falciforme. Eu não vou conseguir responder a todas as questões nesse sentido. Daqui a pouquinho, vou fazer rapidíssimo umas perguntinhas que eu acho que a gente não pode deixar de fazer. Primeiro que é uma pergunta que eu ia fazer, não fiz, mas que a Josiane André, do Recife, de Pernambuco, especialmente de Pernambuco, respondeu sem querer uma questão que eu fiquei pensando e acabei não falando, que era se existia associação de portadores da doença. Ela diz que é coordenadora da Associação Pernambucana de Falciforme. Infelizmente, os profissionais ainda estão muito sem preparo. Segundo ela, eu vou passar todos os e-mails e todas as questões pro Paulo, ok? A anemia SC, ela tem a anemia tipo SC, a doença falciforme.
Pois é, a falciforme. Ela pode conseguir essa medicação indo no SUS? Não, ela tem que falar com o hematologista dela, que ele que tem que preencher ele tem que prescrever, preencher um formulário. Preencher formulário, tem um processo para ser feito. Tem um processo, mas é possível. Então, Lu, corre atrás aí. Não sei onde mora a Lu, mas a pessoa com anemia falciforme pode fazer transplante de medula? Pode. Ainda não está autorizado pelo Ministério da Saúde, que ainda não saiu a portaria. Mas está dentro já das indicações. Vai poder? Vai poder. Os talassêmicos podem tomar esse medicamento? Não, isso não é para talassemia. Não é. Agora, a associação tem uma Federação Nacional de Associações de Doença Falciforme, com 43 associações do Brasil inteiro. Então, acho que isso e tem ajuda uma muito. no Rio de Janeiro, que é a FAS, Associação dos Falcêmicos do Estado do Rio de Janeiro. Porque isso ajuda muito Sem dúvida, melhora muito a inserção dentro da sociedade, Claro, e eles lutam, né? É o controle social do SUS. Claro, e você tem uma solidariedade aí, o Jefferson está vivendo super bem, porque ele está se cuidando. Isso estimula outra pessoa a viver super bem. Não é? E se cuidar também. Perfeito. Boa sorte aí na medicina. Obrigado. Tá certo? Valeu.